experiências editoriais e storytelling que você pode apresentar para o seu patrocinador, como também contrapartidas do processo editorial, né? Uhum. Você pode estar se perguntando assim, mas como assim? Experiência editorial e storytelling? Não estou entendendo nada disso que vocês estão falando, né? A gente está falando de você realmente humanizar essa parceria, né? E aproveitar até para treinar o time interno da empresa de alguma forma utilizando o seu livro, né? Você pode trabalhar os bastidores, vendendo já desde o nascimento da obra, porque quando a gente está falando de projeto cultural, nem sempre o livro já está pronto. Né? Então, ele pode já estar participando desde o início do processo, e você pode incluir esse patrocinador em todo o processo do livro. Né? Indicar que ele está participando. Então, você traz ele realmente para essa questão da experiência editorial, você traz ele para dentro do storytelling, da criação do seu livro. De que forma? Nas postagens de rede social, onde você diz assim, gente, esse sonho só foi permitido porque a gente entrou com um projeto e a empresa tal abraçou o nosso projeto e eles são os nossos maiores apoiadores. Então, você enaltece durante todo o processo editorial, você enaltece o apoio dessa empresa, né, Jeff? Exatamente, né? E aí você percebe novamente que entra o método DPV, você posicionando não só você como escritor, mas também a empresa patrocinadora do seu livro, né? Nada aconteceria, né? Ou esse projeto não aconteceria se não tivéssemos a empresa, né, patrocinando essa obra. E aí você percebe que muda totalmente o jogo, né? A gente tem que entender que a mentalidade da logo lá no final do livro é uma mentalidade de quando não existia rede social, não existia marketing digital, talvez nem tão pouco internet, né? Porque a gente também está falando de internet de 30 anos atrás que chegou no Brasil. Então, deixe um pouco de lado essa mentalidade para lá e comece a trazer essa empresa a outras ideias inovadoras e contrapartidas, né? E aí, nessa questão de você trabalhar os bastidores, posicionar você contando a sua obra e linkando com o patrocínio da obra, né? E aqui vamos abrir um parênteses bem grande, né? Que a Gisele falou uma coisa muito importante. A gente vê muitas vezes escritores querendo vender uma obra pronta para buscar patrocínio de uma obra já pronta, de um livro que já está escrito. Existem, sim, editais, existem outros projetos culturais que trabalham a parte da impressão, mas trabalhando a estratégia do método DPV aliado com a questão das experiências editoriais, humanizando essa parceria, pense que você pode, ao mesmo tempo, estar se posicionando como escritor, como também posicionando o patrocinador como a realização dessa obra estar acontecendo, né, Gisele? E aí a gente pode partir para outro ponto, que daí é a questão de workshop, né? Onde o autor vai até a empresa patrocinadora e treina os colaboradores de lá, e isso transforma o patrocínio da empresa em um treinamento. De repente, você está escrevendo um método, ou você está escrevendo algo que interessa, né? Sei lá, está fazendo algum livro sobre mentalidade financeira, ou sobre como mudar a mentalidade de comunicação, enfim, dependendo do tema do teu livro, talvez interessa para o patrocinador o quê? Que você também treine a equipe dele, porque você, né, a gente já falou várias vezes aqui dentro das lives da editora, que o livro é uma experiência acumulada de anos do escritor. Né? Então, um livro não nasce por acaso. Eu não pensei hoje em escrever o livro e amanhã ele está sendo lançado. Não. Você vai trazer e vai carregar uma experiência que, aliada com a obra do livro impresso, você também pode abrir oportunidades de estar treinando os colaboradores da empresa desse patrocinador, né, Gisele? Exatamente, né? E aqui a gente consegue também encaixar os livros de ficção, pessoal. Porque o que é um autor de ficção? Ele nada mais é do que um ótimo contador de histórias. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma equipe comercial,
Quando a equipe comercial ela vai apresentar o produto da empresa, ela tem que fazer o quê? Ela tem que contar. A equipe comercial que vende o produto apresentando somente as qualidades técnicas do produto, geralmente ela é derrubada por um outro vendedor que sabe contar a história por trás do produto. Então, assim, ó, você é um escritor de ficção, você é um escritor de romance, de tecnologia, né, de ficção em geral. Você é um bom contador de histórias e você pode sim trabalhar dentro dessa empresa um workshop de storytelling, um workshop de como contar a história. Você pode estudar um pouco os produtos e os serviços da empresa e você pode chegar lá e apresentar para eles uma forma completamente inovadora de ele poder apresentar. E isso entra como um treinamento. E é uma contrapartida que é muito legal, porque a empresa ela está apoiando um livro, ela está incentivando a cultura e ela ainda está conseguindo, ainda está conseguindo receber de volta um treinamento para os seus funcionários feito por uma pessoa que pensa completamente fora da caixa. Que não é um treinador que treina várias empresas da mesma forma, é alguém que vai ensinar os vendedores dele, por exemplo, a venderem de uma forma completamente diferente, pensando totalmente fora da caixa, né? Uma outra coisa que a gente... pode falar, Jeff. E aí a gente entra na questão da via de mão dupla, né? Enquanto a empresa patrocina o teu livro, você entra na empresa e treina os colaboradores, né? Então, perceba que já não é só uma via de a empresa estar patrocinando, mas é porque ela vai deduzir no imposto, ela pagaria esse imposto para o governo e ela vai deduzir patrocinando a minha obra. Tire essa mentalidade da cabeça e comece... Uma curadoria, por exemplo, uma curadoria de leituras relacionadas, onde a pessoa responsável por esse patrocínio ela pode assinar uma sessão para você saber mais, indicando outros livros, indicando casos de sucesso dentro da própria empresa para os funcionários, então vai fomentar os funcionários de conhecimento, ou até mesmo ofertar alguns outros cursos que possam complementar a obra desse escritor, né, Jeff? Exatamente. E dentro disso, a gente ainda pode ter, né, ainda dentro dessa expertise, dessas experiências editoriais que a gente trouxe, como é que ela pode se mesclar dentro da empresa, na participação do processo editorial, a gente pode ter, ao final dessa experiência editorial, desse storytelling todo, a oferta de uma tiragem muito pequena de uma edição de colecionador exclusiva do seu livro, com dedicatórias especiais, onde... vamos dar um exemplo assim, ó, que as 50 primeiras cópias, elas podem ser usadas pelo seu patrocinador para converter os clientes mais tops dele, ele pode presentear com uma edição de colecionador do livro que eles patrocinaram, né? Então, com uma dedicatória completamente especial do escritor, que vai servir como um brinde, um mimo, e vai mostrar assim, ó, poxa, eles... lembrando que assim, nesse ponto a gente está falando de empresas que possam estar colaborando, pessoal, com estratégias a nível de patrocínio ou até por incentivo fiscal. Então já é um dinheiro que já ia sair da empresa para pagar a questão fiscal. E ela está investindo, então, em cultura, ela está podendo investir em cultura e abater na questão do pagamento de imposto. E aí, assim, ó, poxa, a empresa se importa tanto com cultura, se importa tanto com o ensino e a educação dos seus funcionários e tudo mais, que ela é uma patrocinadora. Então, isso enobrece a marca dessa empresa e traz muito mais autoridade perante até os próprios clientes, né, Jeff? Exatamente. Nessa questão da estratégia de ter ali dedicatórias estratégicas, por exemplo, 50 primeiras cópias para os tops, prospects, né, clientes estratégicos da empresa, ou até mesmo presentear a equipe de gestão e diretoria da empresa com uma dedicatória especial do escritor, enobrece tanto a história do escritor, quanto também enaltece a empresa que patrocina e que incentiva a cultura, né? E aí você pode trabalhar de uma maneira muito mais estratégica e se tornar um vendedor com autoridade de patrocínios, né? E aí, cara, aí o céu é limite. A gente pode citar tantas outras dicas, mas a gente precisa seguir para o próximo
tópico aqui da nossa live, né, Gisele? E se for, de repente, interessante trazermos novas ideias, deixe nos comentários que a gente pode estar fazendo uma outra live para trazer essas ideias para vocês, né, Gisele?